Olha o magro aí. Tá enjoado de magro agora esse cara. Todo fitness. Professor Daniel Chaves, nosso... vamos lá. Ex-colega de Café com Notícia, né? Ficamos muito tempo juntos, né? Foi muito legal. Bonito, foi, né? Foi uma forma muito legal de conhecer. Bom dia, Kleber. Bom dia a todo mundo que tá ouvindo a gente. Nesse sábado de manhã que chove pouco ou chove muito, mas chove quase que Macapá toda, né? Agora eu preciso registrar. Foi muito legal mesmo estar presente no Diário. Um abração para Girlene, que era nossa apresentadora, nossa amiga, para ti. Foi sempre um debate muito bom. Bom, agora ele está aqui, gentilmente cedido pelo Luiz Melo Entrevista. Né? Que agora ele tem uma coluna agora no Luiz Melo Entrevista. O tema dessa semana aí, qual foi? Kleber, a gente conversou essa semana e eu queria fazer uma fala assim bem abrangente. Mas posso pegar primeiro a atenção do nosso ouvinte para falar de um assunto? Você falou da magreza e é legal, eu fui um obeso. Na verdade, o obeso ele é obeso a vida inteira. Todo mundo conhece alguém que está passando por essa situação de saúde, por essa comorbidade. E em junho agora a gente tem uma data muito importante que no Brasil ela não é muito levada a sério, na minha modesta opinião. Não sou médico, mas eu acho que ela poderia ter melhor atenção, que é o Dia Nacional do Diabetes, da conscientização contra o diabetes. Quantos % da população brasileira você imagina que tenha diabetes, Kleber? Só pra gente tentar fazer aqui um chute. Vamos lá, 20% da população? Quase. Quase isso. Notificadamente a gente tem aproximadamente 10% da população brasileira, ou com uma produção de insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, né? De forma insuficiente ou sem produção, que são os tipo 1 e tipo 2. Eu sou diabético. Sou um diabético controlado, vou ao nutricionista, como direitinho, pratico atividade física até não aguentar mais. Tenho hábitos equilibrados, mas muita gente sequer tem o diagnóstico. Eu era um diabético e não sabia da minha diabetes. Cheguei a ter valores... Então podemos ter uma população flutuante aí de que não sabem... Batendo esses 20%. Batendo isso. Com uma alimentação como a gente tem hoje no mundo e no Brasil, com o fator do estresse, que é determinante, né? Com o fator da questão genética, enfim, tudo que cerca a vida do brasileiro hoje, que não é uma vida fácil, favorece essas comorbidades. Então eu queria muito convidar todo mundo a se conscientizar. Eu acho que a gente tem governo do estado, tem prefeituras, a fazer ações de conscientização do dia 26 de junho, que é o Dia Mundial do Diabetes. Eu poderia ter morrido com muita facilidade, Kleber. Eu tinha uma taxa explosiva de glicemia sem ter ideia, porque eu já tinha uma vida... 300, 400? 300 e 400. Com a hemoglobina glicada, quem é da área vai saber o que eu estou falando do tamanho do problema, de 16%. Pra vocês terem ideia, uma hemoglobina glicada da pessoa normal é de 5%, a minha era 16%. Era uma coisa explosiva. Eu poderia perfeitamente ter belo dia desses, ter entrado em coma e não ter voltado. Caramba. Então eu queria muito chamar a atenção das pessoas. Mamãe era diabética, morreu em função da diabetes. E há várias pessoas aqui que eu acho que podem se beneficiar dessa informação. E muita gente às vezes acha que é uma doença que vai matar. Nem é doença, é transtorno metabólico. E em segundo lugar, tratado direitinho, não tem nada. Você vai continuar vivendo a vida normal com algumas adequações. Então eu queria muito chamar a atenção. Eu costumo brincar que 11 de janeiro, que foi o dia que eu descobri o meu novo aniversário, né? E falar assim, uma mensagem pro bem das pessoas mesmo, que eu acho que é a gente colocar a saúde um pouquinho mais a sério. Não é complicado ir mulheres colocam filhos do mundo, né, Kleber? Pelo amor de Deus, a gente ir lá tirar sangue para ver as taxas uma vez no semestre. Não é o fim do mundo, né? Então eu queria fazer esse convite para quem está ouvindo e é da classe médica, ou está no governo, está na prefeitura. Enfim, quem puder se interessar em ajudar a mapaenses. A gente tem um projeto lindíssimo no Unifap da professora Franci Pena, que cuida do pé diabético, mas aí já é uma situação de complicações, né? O ideal é a gente evitar as complicações. Agora é o seguinte, eu falei brincando disso. Claro, mas é seríssimo. É uma doença, é uma ninja. A diabetes é uma ninja. Ela vai silenciosa, te matando de pouquinho em pouquinho. Eu estava falando sobre o novo layout. Novo layout. Tem gente que recorre à bariátrica. A cirurgia bariátrica, inclusive, Você ela não surgiu... precisou? Não. Eu perdi aproximadamente, fazer a conta aqui por alto, de 144 quilos, eu desci para 92,2. Foi a última medição da semana passada. Na base da atividade física, da alimentação, da conscientização, tá? Cigarro. Você era fumante? Eu era fumante muito ativo, diminui drasticamente para o uso social, cortei o uso recreativo, que também não era muito elevado, de bebida alcoólica, tirei carboidrato, não como mais carboidratos em excesso, só os complexos, batata doce, mesmo assim uma vez ou outra. Então, fritura nem pensar, álcool doce, não precisa nem falar, né? Acabou. Mas tem alternativas, sabe, Kleber? A gente descobre que não dá para comer o brigadeiro, mas dá para comer uma pastinha de amendoim, com moderação. A gente descobre que a alface pode ser gostosa, com um molho bem feitinho. A gente descobre que não é, o peixe é válido,
que a gente vai readaptando. Isso eu acho que é muito legal, sabe? A gente conversar com as pessoas que imaginam, minha mãe era assim. A mamãe era assim, ela, não vou conseguir comer, não tem jeito. Claro que tem. Depois de 2, 3 semanas que você está criando essa readaptação, o corpo funciona. Kleber, se me permite dizer, você também era, né, meu amigo, obeso. E emagreceu obeso. Cuidando. Sem dúvida. Foi. No início foi difícil, mas depois que adaptou, não ficou possível. Não. Funciona, né? Você veio de quanto? 144? 144. É porque eu sou muito grande, eu sempre fiz atividade Qual física. a tua altura? Eu tenho 1,80. 1,80, é a minha Não, altura. eu tava enorme, tava Altura. super descuidado. Mesma altura minha e eu cheguei, eu vim de 132 quilos. Não é brincadeira. Tava por aí também. Não é brincadeira. Então, assim, é a mobilidade que muda, a autoestima que muda, é tirar uma foto numa boa, você poder ficar legal. É tudo que muda. Assim, muda a sua saúde sexual, muda tudo na sua vida. Então, assim, eu queria muito dizer para as pessoas que peguem esse mês de junho e dá uma conscientizada. Na academia onde eu treino, eu já falei, pessoal, põe um dia de testagem aqui. Muita gente às vezes não sabe. Tem gente magrinha diabética. Acontece. Tem isso. Kleber, a gente ia falar da economia circular, né? Eu queria falar muito disso porque eu sinto que os diabéticos hoje são uma comunidade que eu faço parte. Eu não penso em mim só, penso muito nas pessoas que passam por coisas parecidas com as que eu passo. É muito disso também. Eu optei, não. A academia é uma coisa que é necessária. Eu não me adaptei muito, eu optei pelas corridas de rua. Eu não consigo a corrida de rua, mano. Eu gosto das corridas de rua. Eu admiro muito vocês que acordam 3 da manhã. Não, então, 3 também não, pô. Não, vocês acordam a galinha pra ela cantar. Eu brinco, né? O Telinho, vocês são os caras que eu olho assim e falo, meu Deus. Eu acordo 4h40. Todo dia o relógio tá lá, 4h40. Eu acordo 5h30, 6. O treino começa às 5h20, né? No caso, quando é a professora Bárbara, se chegar atrasado, ainda paga um negócio dos 100 polichinelo lá. Ela é meio carranca, sabe? Mas tá certo, é isso mesmo. Ela é meio... A gente chama carinhosamente de Sargento Bárbara. Tá certíssimo. Filha da mãe. Tá certíssimo. Então, que eu ia te dizer o seguinte... Tem uma frase que eu ouvi que é muito boa. O caminho pro céu parece o inferno e o caminho pro inferno parece com o céu. Então o caminho para coisa boa, para saúde, ele parece difícil. E o caminho para coisa difícil é docinho, é sentadinho, é celular, é televisão, é comer bobagem, né? Uma coisa que eu ouvi na primeira corrida de rua que eu fiz, incentivado pelo seu Edevaldo Xavier, que a gente falou dele agora, lá da Secar. A Márcia Cardoso, que é fotógrafa, foi que organizou a primeira corrida, fez o convite, eu fui lá e ela disse assim, toda grande jornada começa com o primeiro passo. Os maratonistas falam, qual o quilômetro mais difícil da maratona? O primeiro. A distância entre o sofá e a porta de casa, né? É isso aí, exatamente. A decisão a gente aprende muito com essa galera do esporte, né, Kleber? É muito importante, eles têm muito a ensinar. Muita gente às vezes falou, a cultura de academia é fútil, é nada, gente. E aí super legal. É super instrutivo, esses caras têm conhecimentos fantásticos, sabe? E é super importante. A própria postura da pessoa, viu? O professor Daniel, que veio aqui, tinha um tema para falar, mas antes ele já fez logo esse recorte. E é muito disso. Você falou da comunidade do diabético. Então a galera que curte corrida. Quando eu comecei a compartilhar as rotinas de treino, o que estava acontecendo comigo, e todo dia compartilhando, a minha rede social, ela disparou. Sabe, as pessoas começaram a ter muito interesse. Eu só tenho cuidado para não fazer isso porque o diabetes é um problema de saúde. Eu imagino que o mais apropriado, para não cair nesse lugar vazio da influência superficial, seria um médico fazer isso. Já pensei em compartilhar experiências, tem uns caras que me convidam que gostam, me dar uma palestra. Eu falei, gente, eu fico muito cuidadoso para não cair no lugar de eu falar uma coisa que eu não tenho a propriedade. Eu não sou médico, eu sou cientista e tudo, professor da universidade e tal, mas eu não vou sair falando. Eu posso falar da minha experiência, posso falar das dores que eu vivi e de que o caminho é possível, mas nada muito além disso. Agora, como cidadão e membro de uma comunidade, eu acho que eu posso chamar consciência, né, Kleber? Isso a gente pode fazer. A gente pode influenciar nesse sentido, eu acho que é legal. Coluna da semana. Vamos lá. Kleber, nessa semana na Universidade Federal do Amapá, bem como em vários outros lugares do estado do Amapá e do mundo, a gente viu eventos muito significativos sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi agora no dia 5 de junho, que no Brasil é geminado, é lado a lado com o Dia Mundial da Reciclagem. Eu acho muito legal essa geminação porque a gente está olhando para a questão, vamos falar assim, da preservação ambiental, colocando ela do lado de uma questão que é o tema que eu vim falar aqui hoje, que eu acho que é central e tem uma alavanca, um potencial extraordinário no estado do Amapá, que é o assunto da economia circular. O que a gente está chamando de economia circular? Economia circular é uma grande estratégia.
Assim como industrialização é uma estratégia, assim como você promover justiça social é uma estratégia para fazer o melhor para uma sociedade. Só que a economia circular, ela se destina a ser uma estratégia de produção baseada na expectativa de você quebrar a linearidade da produção. Falando isso de uma forma mais simples, quando a gente produz, por exemplo, um copo, a gente junta a matéria-prima, constrói a máquina que vai fabricar aquele copinho de plástico ou de acrílico ou de algum material, e depois do uso o que acontece? Em geral, ele se transforma em algo que sequer deveria existir, chamado lixo. O lixo é um erro de design, como os especialistas chamam, porque a gente não precisava ter lixo no mundo. Se a gente pensar direitinho, o que é o lixo? O lixo não é nem sequer um material. Não existe o lixo. Existe o lixo como uma junção de papel, com vidro, com polímero, que é plástico, né? Os diferentes tipos de polímero, com material orgânico, aquilo junto forma uma gosma que cheira mal, que degrada o meio ambiente, fora as questões da química mais refinada, que quando se mistura com pilha, com chip, com metais, vira uma desgraça. E aí produz, como a gente tem uma sociedade hoje de massas, com uma demografia de impacto e uma expectativa de produção do capitalismo, que é produzir muito, quem quer produzir sempre quer maximizar a sua produção, a gente acaba criando esse problema chamado lixo, que não deveria existir. O correto, e aí é o que o pessoal do Lixo Zero, da Economia Circular, eu queria mandar um abraço para duas pessoas que lá na Unifap têm sido muito importantes, o professor Rafael Pontes e o professor Glauber Pereira, que são junto comigo as pessoas que estão trabalhando nesse projeto chamado Recicla Unifap. É um projeto da Unifap voltado para a economia circular, apoiado pelo Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional. A gente está pensando aqui, Kleber, estratégias para a gente fazer com que no Amapá a produção de lixo seja em primeiro lugar mitigada. Como é que você faz isso? Com as coisas mais simples que a gente imagina. Coleta seletiva é uma coisa. Se ao invés de ter uma lata de lixo na comunidade, na escola, no bairro, na tua casa, você tenha um recipiente. Isso pode ser, por exemplo, num quarteirão, pode ser numa vila, facilita enormemente. Se você tiver um espaço para orgânico, um espaço para o vidro, um espaço para o metálico, um espaço para o polímero, para o sintético, um espaço para o isopor, e isso for separado, como vocês falaram mais cedo, a questão da embaixada, fazer a triagem, como for feita uma triagem dos resíduos, a gente já resolveu o primeiro problema, que é não criar o erro de design chamado lixo. Uma vez a gente tendo a coleta seletiva, e isso é uma questão que tem vários exemplos de políticas públicas no mundo, tem lugar no mundo, e eu ouvi uma palestra sobre isso, com um italiano que ajudou a coordenar no leste europeu, os sistemas, bom, são sociedades muito menores do que a nossa, então a viabilidade disso envolve outra escala de custos, tá? Mas ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, não adianta só botar uma lei, não adianta só você criar um programa público, você tem que beneficiar as pessoas, como se a gente tivesse que gamificar. Eu lembro que aqui em Macapá, e tem que parabenizar mesmo, sem nenhum problema, a Prefeitura de Macapá fez uma ação no Dia do Trabalhador, que para fazer um bingão, para fazer uma rifa, para sortear uma motocicleta, pediram que as pessoas trouxessem 10 garrafas PET. Ah, foi no dia, chama na Floriano, né? Exatamente. Sabe quantos eles arrecadaram? Eles coletaram 400 ou 200 toneladas de garrafas PET. Verdade. O secretário Elcio Roberto falou com a gente sobre trabalho isso. Extraordinário. Uma coisa simples, que gamificou. As pessoas criou uma forma das pessoas entenderem que tinha valor em fazer a coleta. Na Itália, eles colocam as caixinhas, eles entregam para o cidadão, os baldezinhos, com os tipos específicos, cada um tem um QR Code, a pessoa coloca corretinho. Quando vem a coleta seletiva, ao invés de pegar tudo e tacar na caçamba, como a gente faz no Brasil, porque a gente também tem uma viabilidade que não é tão simples disso, vem aquele pezinho de mala, quem é o coletor, o gari, ele tira uma foto do QR Code, faz a conta do peso do material, e isso vira cashback no imposto, na conta de luz. Então a pessoa fala, poxa, eu estou fazendo a coleta seletiva, eu vou me beneficiar de uma forma ou de outra. Não é só um instinto de consciência ambiental que é importante. Então a gente, quando está falando de economia circular, a gente está falando de não produzir lixo. Aí, tudo bem, Daniel, triou, mas joga tudo numa caçamba de novo? Não. Isso pode ir para sistemas de cooperativas que vão beneficiar pessoas, Kleber, que a gente não tem noção porque fazem um trabalho muito silencioso, que são os catadores. 90% da economia circular no Brasil é operada não por indústrias ou startups ou governos, é operada por catadores, que são as pessoas que vão receber esse material triado, vão reciclar, vão repensar, vão compactar e vão direcionar ele para eles serem reutilizados pela própria indústria. Esse computador que você está usando aqui, ele tem polímeros, ele tem metais, ele tem vidro, e esse computador,
hoje, ele não vai virar lixo depois que ele se tornar obsoleto. Tanto que na Unifap a gente tem o Centro de Recondicionamento de Computadores, que é uma ação com o Ministério das Comunicações. Porque a indústria dos computadores está entendendo muito bem que com essa questão da dificuldade global de matéria-prima, a gente precisa pegar o que se tornou obsoleto, enfim, derreter, reciclar e refazer novos materiais para que eles possam voltar para o mercado como consumo, promovendo, aí olha só, a tal da circularidade, entendeu? A ideia é essa para o nosso ouvinte, inclusive, entender por que a economia circular. Porque a gente está pensando em circularidade da produção, em que o que tecnicamente vira obsoleto ou lixo, depois pode voltar atualizado, refeito, reutilizado. Economia circular envolve, para quem gosta muito do debate da sustentabilidade, o repensar sobre, por exemplo, eu preciso, quando estou na minha repartição ou no meu emprego, a cada vez que eu for beber água, pegar um copo novo, beber água e amassar. Eu não posso ter a canequinha, e é tão legal a gente ter uma canequinha com a empresa que a gente trabalha, com o nosso nome. Será que a gente pode ter mecanismos de que o que eu uso... Imagina, se a gente usar 3 copinhos de plástico por dia, ao longo de um mês, a gente está falando aqui de 90 copos. Ao longo de um ano, a gente está falando de 1.200 copos quase. Sem dúvida. Eu lembrei, você falar disso, eu gosto de ver casos assim, em que a gente reconhece que a pessoa era alguém fora da curva, alguém com uma visão macro. Nos anos, vamos lá, 90, eu participei de um treinamento, uma empresa que eu trabalhei, ela visava... Naquele tempo usando uma como é que chama, uma frase que o J. sempre resgata. Ele disse, era uma coqueluche. Lembra dessa expressão? Era uma coqueluche. Um abração pro J. É um clássico, né? Então tinha uma coqueluche no mundo empresarial, no mundo corporativo, que eram as empresas buscarem aquela certificação ISO 9000. Para conseguir a ISO 9000, aí contratava uma consultoria que é ligada à Faculdade de Engenharia da Universidade de Minas Gerais, é a Fundação Cristiano Ottoni. E o doutor Cristiano Ottoni, ele defendia aquele... Lembra dos 5S? Os 5 sensos japoneses? Aí tinha o senso de limpeza, senso de utilização... E é legal que na economia circular tem os 5R também, sabia? Repensar, reutilizar, reciclar, reusar e, se possível, você até mesmo... Eles usam rot, né? Que é apodrecer. Olha apodrecer se você tem um resíduo orgânico, Kleber... Poxa, vamos imaginar o pessoal que está hoje no lixão fazendo um trabalho que... O lixão é uma coisa que não deve nem existir, mas que trabalha como coletor lá no lixão. Eu falei disso esses dias, aí alguém aqui, zelosamente... Eu esqueci o que eram os 5S, não lembrava de todos. Aí um ouvinte mandou aqui o que eram os 5S. Olha como parece com os 5R. Aí ele dizia assim... o senso de limpeza. Aí, segundo esse programa... uma empresa ter senso de limpeza não significa necessariamente limpar. É mais do que o ato de limpar. Sim. Não sujar. Sim. Que vai ao encontro disso que você falou. E tem uma coisa legal pra caramba, né? Que a gente vê os exemplos dos japoneses sempre com bons exemplos com relação a essa questão da higiene e tudo. Quando os japoneses acabam um espetáculo, eles não têm um problema mental, comportamental. Em acabou uma festa, todo mundo que participou da festa cata um pouquinho do resíduo que ficou, junta e pronto. Eles deram essa lição na Copa do Mundo no Brasil, lembra? É um exemplo fantástico. Mas o mais legal é que assim, ele não pensa, ai que saco, eu vou ter que coletar. Não. É uma coisa que faz parte de um senso positivo, cria uma cadeia de valores em que as pessoas se sentem felizes por estar fazendo aquilo, porque elas entendem que vão conservar uma paisagem. A galera da teoria comportamental, da psicologia, que estuda muito isso, que fala muito sobre a importância de você, quando acorda, arrumar sua cama, de quando você está num lugar, você deixar ele limpo. E o ambiente desorganizado produz uma imagem mental que vai te levar à procrastinação, à falta de higiene. Então é um pouco disso, ter uma sociedade limpa, ter uma cidade arborizada, ter um repensar dos nossos padrões de consumo, não é uma coisa cafona ou chata. A gente precisa trabalhar na direção de dizer isso é muito legal. Como se cuidar para saber seu diabetes é muito legal, como você ir para academia ou fazer corrida de rua é muito legal, como comer direitinho é muito legal, como não ser violento no trânsito é muito legal. Eu acho que a gente precisa apostar num olhar mais virtuoso sobre essas coisas, que no Brasil a gente tem mania de achar que é careta, que é chato. Não é. Isso é legal pra caramba. E essa coisa que você falou, voltando ao assunto que abriu esse bate-papo, que essa resenha maravilhosa aqui com o professor Daniel, eu dizia para os meninos lá em casa, né, que às vezes eu postava essas coisas do treino e tal, e aí eles viam, pô, rapaz, postou aquela vídeo seu de bike lá, sem camisa, não sei o que. Eu falei assim, olha, é porque aconteceu uma situação lá, eu tava na chuva, sei lá, alguma coisa assim, e eu dizia, olha,
se eu conseguir, com o que eu compartilho, ajudar uma pessoa a mudar o seu estilo de vida, eu vou me dar por satisfeito. Mas não foi só uma pessoa que já chegou comigo e disse, parei de fumar. Kleber, tô caminhando. Tava com gordura no fígado, Kleber, melhorei. Enfim, olha agora aqui, Bom dia, meu amigo Kleber Barbosa. Qual o telefone ou o WhatsApp desse rapaz que está conversando com você sobre diabetes? Júnior Monteiro mandou aqui pra gente. Olha, depois você pode compartilhar o contato, eu tô às ordens para ajudar todo mundo. No Instagram é @DanielChaves com S.ap. Então quem estiver ouvindo, quiser trocar ideia, não sou médico, nem vou me arvorar a fazer um trabalho que não é meu, mas como cidadão e como pessoa que faz parte de uma comunidade, eu sinto vontade para falar. Kleber, a gente precisa, e a gente olhando essa questão das redes sociais, da transformação tecnológica, fui parar num lugar de estudos ultimamente, que a comunicação social é pioneira, que é a questão da economia da atenção, né? E a gente estudando a economia da atenção vai buscar nas raízes da psicologia, na galera da neurociência, a galera que estuda o que é o cérebro humano. E o cérebro humano ele tem uma característica incrível, né? O cérebro humano não é uma estrutura montada. O que a gente tem aqui dentro, que é tão valioso e tão singular na natureza, ninguém mais tem, nenhuma outra espécie tem um sistema tão complexo de processamento, de armazenamento, de pensamento, que é o nosso. Não que a gente seja melhor que as outras espécies, mas a gente tem uma coisa que eles não têm e a gente abrir mão disso. Como eu costumo brincar, é a pessoa que tem cabelo andar com o cabelo despenteado, não se faz, né? Quem tem cabelo, penteia direitinho, faz um corte legal, porque quem não tem, adoraria ter. Então, claro, eu sou calvo. Mas eu sou um calvo com dignidade, eu passo a máquina zero, fico direitinho dentro do possível, vocês estão vendo aí. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, eu tenho lugar de fala para brincar com isso. E aí, o que acontece? A questão do cérebro humano, a gente imagina que ele é uma estrutura. A gente foi educado pela sociedade industrial a acreditar que o corpo é uma máquina. O corpo não é uma máquina. O corpo é um organismo. Ele é um organismo vivo, dinâmico, plástico, adaptável. Então, o que os estudiosos dos anos 70 e 80 descobriram sobre o cérebro humano é que apesar de um idoso ou uma idosa de 80, 90 anos ter uma plasticidade e uma capacidade de adaptação neural que não é tão eficiente quanto a de uma criança, e é natural, ainda assim, ele não é uma máquina montada. Ele é uma estrutura que se adapta. Ele vai se moldando conforme as circunstâncias e se adaptando. Olha, isso é bom, isso pode ser ruim. Como é que isso é bom? Isso é bom porque se eu quiser educar o meu corpo a aprender, por exemplo, a correr... Com quantos anos você começou a correr, amigo? Tem 4 anos atrás, já passava dos 50. E foi possível, você aprendeu uma coisa que você talvez achasse que fosse impossível, como eu aprendi a cuidar da minha saúde de uma forma que eu não sabia. O Joel Krieger, que esteve aqui semana passada em Macapá, lançando um livro, ficou muito... O Melo gostou demais de conhecer o Joel Krieger. Deixa eu só lembrar aqui, recorrer aqui, como é o nome do livro que ele lançou em Macapá. Ele era sedentário até os 50 anos, viu? Igual eu. Tá com 71 agora, Joel, e lançou... Tá marombado, tá grandão. Sabe o que ele faz? Ele faz o Iron Man. Olha aí, ele é a pessoa, com 70 anos. 71 agora, a pessoa o brasileiro de maior idade a escalar o Everest. Ele escalou o Everest, faz Iron Man com 70 anos. Ele já fez os 7 cumes do planeta. Eu vou sair daqui e vou treinar, cara, depois dessa, porque é um tapa na cara, né? E é pra ser, e do bem, um tapa do bem. Porque olha só, Kleber, o cérebro humano ele é capaz de se adaptar, sabe? A gente imagina que não, que a gente está condicionado às circunstâncias que estão dadas agora, mas uma pessoa que está acostumada a ser sedentária, que está acostumada a jogar lixo no chão, que está acostumada a ter hábitos que não sejam hábitos sustentáveis, já que a grande pauta da nossa conversa hoje é sustentabilidade, essa pessoa, ela pode mudar. Vai tomar um tempo, vai ser difícil, mas isso é possível, porque o cérebro humano é um instrumento dinâmico de desenvolvimento, de ações, percepções e compreensões. Olha então, aqui a capa do livro dele, ó. Fantástico, isso mesmo. O nome do livro é Suba, Nade, Corra, Pedale e Aproveite a Paisagem. É fantástico. A gente viu o exemplo agora do Luiz Henrique, o técnico do PSG, que mostrou um futebol, a final da Champions foi espetacular, né? Um futebol de altíssima intensidade, e a gente foi olhar para ele e falar, de onde é que ele tirou essa ideia de alta intensidade? Ele transformou, como os pedagogos costumam dizer com razão, ele transformou em algo lúdico a intensidade. Ele é um cara que ao invés de se viciar em beber, se viciar em droga, se viciar em violência, ele se viciou em endorfina. Então ele corre ultramaratona de 100 e tantos quilômetros e ele prega isso no dia a dia dele. Tudo que a gente faz não é que tenha que ser baseado em viver estressado, fazendo, burnoutando, tendo o tempo todo, mas
tendo intensidade. Vamos correr, vamos fazer atividade. Então, o debate da sustentabilidade que esse Dia Mundial da Reciclagem está propondo para a gente é não só discutir políticas públicas, que é importantíssimo, como tudo na vida, o poder público, num Estado de Direito, tem o papel de ser o estruturador, o facilitador, o regulador das atividades, e isso é necessário, senão a gente cai no estado de natureza, lá do Thomas Hobbes, que é um perigo. A gente tem o papel do mercado, porque eu costumo brincar sempre quando eu vou fazer alguma... E aí a gente que emagreceu faz muito reparo de roupa, né, Kleber? Aí quando eu vou fazer o reparo da roupa, eu vou sempre na moça, ela, poxa, você vem sempre aqui, vou te fazer um desconto. Eu falo, não faz o desconto, faz o preço justo, porque eu quero que você prospere. Porque se eu te diminuir tua margem de lucro, que não é uma margem absurda, eu estou estrangulando seu negócio. E se eu estrangular teu negócio, da próxima vez que eu precisar do teu serviço, eu não tenho. Então me cobra o preço justo, que eu possa pagar e que seja bom para você. Para você sobreviver e eu ter o serviço de qualidade que a senhora faz. Ô, Breno, te mandei uma foto aí da Bianca. Ela disse que não vai conseguir chegar aqui. O programa teve um contratempo, mas vai dar uma palavrinha pra gente por telefone já já. Se prepara aí que eu vou ligar aí pra Bianca antes de acabar o programa. Economia circular, não é isso? Sim. É isso, o tema da coluna dessa semana do professor Daniel Chaves, que deu uma moral pra gente do caramba, atravessou a cidade, veio aqui compartilhar um pouquinho. Eu me sinto em casa com vocês, meus amigos. E falando de uma coisa que... Vou assumir o compromisso. Qual é o dia de junho? Dia 26 de junho, Dia Nacional do Diabetes. Dia 14 de novembro é o Dia Mundial. 26 de junho, deixa eu ver que dia da semana vai cair. Chama os endocrinologistas, nutricionistas, os professores de educação física, que são os grandes promotores da saúde diária. 26 de junho cai numa quinta-feira. Vamos fazer um programa temático aí, especial. Chama os endócrinos, achar um lugar legal pra gente fazer nutrólogos. essa história aí. De repente é onde a galera se reúne pra caminhar. Kleber, eu tenho certeza que tem alguém da classe médica que está ouvindo, alguém do poder público que pode se apoiar. E aí, assim, a gente está falando de salvar vidas, tá? Tá, beleza. Daniel, obrigado, meu irmão, por ter Um vindo com a abraço, gente Kleber. aqui. Forte abração, querido. Valeu.